muito boa tarde. No Sem Censura de hoje nós vamos falar de quadrilhas juninas, de enxaqueca, de teatro e vai ter música. Nossos convidados são a doutora Maria Eduarda Nobre, que é neurologista, e ela vem nos falar sobre a enxaqueca e uma pesquisa sobre a real influência genética na doença, que afeta pelo menos 30 milhões de brasileiros. Ainda tem uma descoberta fantástica de um medicamento novo nos Estados Unidos, né? E tem uma pesquisa sua sobre Botox. Na realidade, a pesquisa que já foi feita e aprovada pela Anvisa também. Olha que legal. A gente fica tudo lisinho. Nós estamos com Clara Gurjão, que é cantora, e ela faz um show no Jazz Out, que é aqui na Rua do Riachuelo. Ela está divulgando o CD dela, que é magnífico, e ela vai gravar um novo CD. Logo, logo, porque esse daqui já tá bom, né? E vai aparecer. Qual é o programa daqui que você está fazendo? É o Todas as Bossas e o Ao Vivo Entre Amigos, os dois. Apenas? Estamos esperando aí uma data para ir ao ar. Maravilha. Prazer em tê-la aqui. Prazer é todo meu. Estamos com Douglas Amaral, que é marcador da quadrilha Gonzagão no Pavilhão, e com João Carlos Soares, que é seu filho e que é o noivo da quadrilha. Aquele que só casa na polícia? Não sei se na polícia, mas a gente casa na quadrilha. Também com essa roupa, quem não quer casar com você? Vamos tentar, pelos arraiais do Rio de Janeiro, arrumar uma noiva para esse dançarino Esse aqui. lindo noivo, né? Obrigada, Douglas, por ter vindo. É um prazer. Estamos com Gabriel Miziara, que é ator. Ele vai encerrar nesse fim de semana uma temporada curtíssima da peça Aproximando-se da Fera. Aproximando-se da Fera na Selva. E ele vai estrear uma micro temporada de 4 espetáculos, um monólogo, As Ondas, que vai ser na próxima semana, baseado na Virginia Woolf, lá no Teatro Poeira. Eu adorei. Muito obrigado. Foi uma honra ter tido você lá ontem. Eu adorei. Você não tem ideia. Que bom. Bom, estamos com nossa absoluta torcedora, vitoriosa, nosso mascote, Camila Abreu, que o Brasil ganhou por causa dela. Pois é, torci bastante. Foi com emoção, mas deu Brasil, graças a Deus. Estamos aqui para isso, né? Exatamente. Bom, você torceu aí em casa, chegou a hora de participar do Sem Censura. Entre nas nossas redes sociais, mande a sua mensagem ou pergunta para os nossos convidados. Eu vou receber aqui e repassar para eles. Ou participe pelo WhatsApp, pelo número 999035329. Participem. Camila, hoje é um dia importantíssimo. Porque não só o Brasil ganhou a Copa, mas é o aniversário do André Petticelli. Meu Deus! André Petticelli não é qualquer pessoa, gente. Não é, ele é uma pessoa especial, ele tem uma alma diferenciada. E ele faz aniversário hoje e a gente gosta muito dele. Parabéns, André. Faça muitos anos conosco. Outra coisa, hoje o Brasil ganhou de 2-0 da Costa Rica, naquele sofrimento que foi, né? Aqueles 2 tempos. Pois é. E eu queria muito ouvir o CD inteiro. E eu fiz uma coisa que vocês não têm ideia como dá certo. Eu tirei o som do jogo e fiquei ouvindo a Clara. Olha só. Você não tem ideia como é bom. Acho que eu dei sorte pro Brasil. Mas total. Cara, mas é outro nível de jogo, porque de repente acaba aquela coisa, vai, então você quer, vai. Você fica mais tranquilo. Fica uma coisa calma, relaxada. Olha, eu adorei. Que bom, legal. Todos os jogos vai ser com você. Que maravilha. Eu dei sorte pro Brasil. Olha, mostra lá que eu tô prometendo muito. E Vamos depois lá. eu ouvi você cantando Chico César. Que beleza. Vai lá. Vamos lá. O que vai ser? Vai ser uma música chamada Leonino, que é uma música minha, que tá no disco. Muito linda Tá essa aí. música. E você vai ser acompanhada pelo Danilo Andrade. Nos teclados e percussão. Isso. Por favor, Clarinha, vai lá. Vir ao teu encontro não era bem o que eu planejava. Pergunto-me se estás pronto para escutar minhas duras palavras. Mais pompa que o imperador russo, orgulho napoleônico. Pisa nas formigas em teu caminho, os espinhos das rosas não te ferem mais. Por isso venho aqui para te mostrar, te jogar na cara
te desprezo. Eu me cansei de ser a tua escrava. Leonino, tens um gênio forte. Pensas em render-me com seus encantos. Jogue fora sua pele se quiseres que eu te respeite. Mas eu sei, isso é demais para você. Não tenho ilusão. De Budapeste a Serra Leoa, a única coisa que ressoa é a sua impertinência e prepotência atroz. Leonino, tens um gênio forte. Pensas em render-me com seus encantos. Jogue fora sua pele se quiseres que eu te respeite. Mas eu sei, isso é demais para você. Não tenho ilusão. De Budapeste a Serra Leoa, a única coisa que ressoa é a sua impertinência e prepotência atroz. Lá, 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 ia, lá, ia, lá. Lá, 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 ia, lá, lá, ia. Uau! Maravilhoso. Obrigada, Vem para cá, Danilo. volta para cá para a gente conversar um pouquinho. Valeu, Danilo. Eu adorei também. Teve um pedaço lá do jogo que estava... Aí você estava cantando em espanhol. Enamora-me, enamora-me. Eu achei ótimo, calhava muito bem ali aquele negócio. Gravei uma Não tem? música em espanhol, chama Como foi, não é essa? É um bolero, assim, super clássico. É. E eu adoro boleros, Achei eu adoro... que ficava bem com a Costa Rica ali, eu gostei. Combinou, né? Mas não Olha ajudou só, muito a Clara, Costa Rica, não. Ajudou eu- mais o Brasil. Pois é, tá ótimo. Olha só, eu gostei muito, porque você tem um currículo tão diversificado, né? Você tem uma formação musical muito sólida, o que eu gosto, e é por isso que eu acho que você tem uma postura assim, você canta muito, muito firmemente. Você Poxa, tem, obrigada. não é? É porque eu acho que eu passei por várias coisas até solidificar a ideia de um trabalho próprio, um trabalho autoral como cantora, Pois compositora. é, conta um pouco isso. É, Essa foi- tua experiência com o Eumir Deodato. É verdade. Eu estudei arranjo, né? Eu me formei em arranjo na Unirio, Universidade Federal do Estado do Rio de Janeiro. E quando eu ainda estava na faculdade, tive a oportunidade de participar de um trabalho como assistente de arranjo do Eumir Deodato, Essa. num show que a Vanessa da Mata cantava músicas de Tom Jobim. Aí. Então, assim, juntou tudo de mais maravilhoso. Assim, as músicas do Tom Jobim, trabalhar com um arranjador que eu tinha estudado os arranjos dele na faculdade, sabe? Tipo, pegar grades, assim, de partituras e ficar vendo, nossa, como ele faz, como ele constrói as vozes de cada arranjo. E aí, de repente, eu estava ali ao lado dele, tendo uma oportunidade de aprendizado, assim, imensa. E depois lidar com essas feras todas, né? Porque Exatamente. Vanessa, mais essas cantoras todas que cantaram com E ela nesse teve, disco. teve participações, teve a Maria Bethânia, teve participação do Caetano Veloso no projeto, do Wagner Tiso. Então, assim, eram só os grandes, né? Foi uma experiência muito E aí bacana. você emendou, aí você se apresentou no Rio de Janeiro inteiro, depois do Brasil inteiro. Não foi? Porque antes de eu lançar o meu primeiro disco, eu já tinha um trabalho de cantora, de compositora, e me apresentando, e aí eu comecei a fazer os meus shows de músicas próprias aqui no Rio, depois comecei a viajar um pouquinho, e depois que eu lancei o disco, aí o trabalho realmente alcançou um patamar mais alto, eu consegui viajar para outros lugares e levar a minha música para um público maior, né? É bacana fazer o disco, então, né? Ai, muito bom. É muito bom. São ondas diferentes, assim. A onda de fazer o disco e a onda de fazer o show são coisas muito diferentes, mas as duas são complementares e eu gosto muito dos dois. Você viajou para fora, inclusive, e eu queria saber o que você foi estudar interpretação musical na Suécia. Foi. Não aguento essas pessoas. Parece as coisas no currículo, assim, de repente.
Foi também enquanto eu estava na Unirio, a faculdade fez um convênio com uma universidade de música da Suécia e alguns alunos foram selecionados para estudar durante um semestre lá. E aí eu fui para uma cidadezinha do interior da Suécia chamada Örebro, e numa faculdade assim inacreditável, que você não acredita que você vai para uma cidadezinha no interior e vai ter uma faculdade assim com auditório nível quase teatro municipal, assim, de tão maravilhoso, uma estrutura maravilhosa, professores muito competentes, e foi uma experiência Vocês falavam bem importante. inglês, eu acho? Inglês, a maioria das aulas eram em inglês, mas eu cheguei a estudar um pouquinho de sueco na época para pelo menos tentar falar assim um oi, né, tudo bem, me apresentar. Pra pedir comida, né? Mas o pessoal lá é engraçado, as pessoas falam muito inglês lá, assim, em qualquer lugar, qualquer comércio que você entra, você consegue se comunicar em inglês. Mas eu queria aprender um pouquinho de sueco, né, uma língua muito diferente, eu acho que se eu não aprendesse naquela oportunidade, não aprendi nunca mais. Pra Suécia, né? Foi bem legal. Daí você vai para Cuba também, né? Fui para Cuba também, eu e Danilo, passamos uma temporada lá, uma temporada aprendendo um pouco sobre os ritmos cubanos, que a gente gosta muito. Você agora teve muito Caribe ali, né, nisso que você tocou. Eu acho que no meu disco tem uma mistura, assim, tem um pouco de tango também, tem um pouco de ritmos latinos. A gente vai juntando tudo que a gente gosta, né, tudo que agrada. E o que você gosta começou com seu pai, é isso? Eu tenho uma família... com o pai da gente, com as músicas que a gente ouve na infância? Eu acho, né? Porque fica muito marcado a nossa memória afetiva, assim, de você lembrar de 4 anos de idade, as coisas que você ouvia. Você não lembra de nada, mas as músicas que você ouvia, pelo menos pra mim, que você ouvia não, que seu pai ouvia, que né? meu pai e minha mãe você ouviam. pegava... Eu tenho uma família bem musical, assim, apesar de não ser filha de músicos, né? Mas meus pais ouviam muita música boa em casa, assim. Minha mãe muito MPB e alguma coisa de pop americano, também Michael Jackson, George Michael, Stevie Wonder. E meu pai ouvia rock clássico e música clássica, jazz. Então eu tive uma formação assim dentro de casa bem completa. Mas só fui estudar música mais tarde, assim. Não comecei criancinha, não. Já comecei na adolescência, que aí eu fui correr atrás de aprender violão, de estudar música mesmo, teoria, enfim, foi um pouco mais tarde. Muito legal, muito bom. Esse teu show agora faz parte de um preparatório para o CD? Como é que vai ser? Eu acho que sim. Na verdade, o CD que eu devo começar a gravar em breve não vai ser provavelmente nesse formato voz e piano, que é o formato que a gente está fazendo o show. Tá. Mas a gente acaba experimentando repertório, acaba experimentando coisas que podem vir a entrar no disco. Quer dizer, você já está com todas as músicas prontas? Todas ainda não estou ainda tão frente lembra assim, a data quando vai ser esse do Rio Jazz? O show vai ser no dia 5 de julho, quinta-feira, no Jazz Out, aqui na Lapa. Isso. Mas depois o pessoal pode entrar na minha página no Facebook, no Instagram, Clara Gurjão, que a gente deixa a agenda lá para ninguém esquecer. Maravilha. Eu continuarei ouvindo você durante os Jogos da Copa. Que bom. Eu acho que eu também vou experimentar. Experimenta. Intervalo, gente. Só um minuto.
Estamos de volta, deixamos para perguntar para Camila o que está acontecendo. no Pois mundo é, olha, o internauta. Carlos Domingues, ele comentou que a sua música é calma e relaxante. Eu concordo com ele, também achei muito calma e relaxante a sua música. Deixa a gente zen. E tem um comentário aqui do Augusto, que ele também adorou a música, ele disse que é leonino e ele se sentiu representado. Que ótimo, maravilha. Adoro os leoninos. Nós todos. Olha só, a Virginia Woolf diz a seguinte frase: a língua inglesa, que pode expressar os pensamentos de Hamlet e a tragédia do Rei Lear, não tem palavras para o calafrio ou para a dor de cabeça. A mais simples estudante, quando se apaixona, tem Shakespeare ou Keats para exprimir seus pensamentos. Mas peça a um sofredor que tente explicar sua dor de cabeça a um médico e a linguagem imediatamente emudece. Quer dizer, ela tinha enxaqueca. Enxaqueca é um horror, Maria Eduarda? Pois é, a enxaqueca é a 6ª causa mundial de incapacidade. Então, assim, é uma doença, é muito séria, é uma doença que pode cronificar, que traz com ela outras doenças. Então, a gente tem associação de outras doenças, que a gente chama de comorbidades, são doenças que aparecem junto, depressão é uma delas. A enxaqueca causa falta ao trabalho e quando a pessoa consegue, trabalha mal. Então, é uma doença incapacitante. Uma crise de enxaqueca completa, quando tem todos os sintomas, geralmente a pessoa vomita, se sente muito mal, luz incomoda, barulho, cheiro, é muito sensível ao ambiente, né? A luminosidade, calor. Geralmente é uma dor latejante, que pulsa, piora com os esforços, então a pessoa tem que ficar quieta, parada, ela não consegue se movimentar, não consegue fazer nenhuma atividade. E dura? Uma crise típica pode durar de 3, 4 horas até 72 horas, uma mesma crise. E a gente tem que respeitar muito o primeiro sintoma, quer dizer, não pode dizer, não vai ser nada. Exatamente, não, sempre é. Né? Se não fizer nada, a crise vai evoluir, podendo chegar no seu extremo. O problema é que quem tem com muita frequência não pode ficar tomando analgésico de uma forma assim liberada, porque o uso de analgésico faz a dor passar e voltar e cronifica. O que você chama de muito frequente? Quer dizer, quem tem Mais de 2 vezes por semana. Esse é o máximo que se pode tomar de analgésico para enxaqueca, para não cronificar. Tem crises 2 vezes por semana? Tem gente que tem crise 2 vezes por semana de enxaqueca? 2% da população tem crise, 2% é crise mais de 15 por mês. Tem pessoas, a maioria que eu atendo, tem dor todo dia. Acorda com dor e dorme com dor. Claro que, muitas vezes, no nível suportável, que a pessoa não precisa nem, às vezes, tomar analgésico. Mas a grande maioria que chega nessa cronificação, começa a tomar analgésico, às vezes, 2, 3 vezes no mesmo dia. E isso vai cada vez piorando mais. Passa o efeito do analgésico, a dor volta, toma de novo e vai fazendo com que a pessoa fique com dor. As pessoas falam assim, eu tenho dor, doutor, umas 2 vezes na semana. Eu tenho certeza, você não tem dor mais do que isso? Não, eu tenho dor normal todo dia, mas 2 vezes por semana eu tenho a enxaqueca. E na realidade é a enxaqueca todos os dias. Só que alguns dias ela vem muito intensa, outros dias ela vem mais fraca, ou então ela está fraca porque tomou um analgésico. Então a pessoa chega a se acostumar a ter dor, acha que aquilo é uma dor normal. Não existe dor normal, né? É uma doença que é mal conhecida e que só a partir da ressonância magnética melhorou o conhecimento, foi isso que eu li? Não. Na realidade, vários estudos com exames funcionais, utilizando até a ressonância magnética, mas são exames utilizados em pesquisas, começaram a identificar as regiões no cérebro que são ativadas durante a dor. Então, existe uma alteração cerebral durante a dor, e isso é o que a gente sabe, toda uma cascata de eventos que acontecem, até doer os vasos que se inflamam. Tá. Tem um gatilho específico ou cada um teria um gatilho específico? Não, existem muitos gatilhos em comum, né? O estresse, jejum prolongado. Nas mulheres, as oscilações hormonais, então a enxaqueca menstrual geralmente é pré-menstrual, durante ou pós.
alguns alimentos, bebida alcoólica. Então, a gente tem gatilhos mais conhecidos. E em determinadas pessoas, existem os gatilhos mais pessoais. Cheiros, por exemplo, um perfume muito doce. O cheiro, o paciente com enxaqueca, ele tem uma sensibilidade muito grande a cheiro. Geralmente, ele nem usa perfume. E proíbe a casa inteira de usar também, porque ele sente cheiro assim à distância. Não tem nada a ver com alergia. Não, nada a ver. É uma ativação cerebral pelo odor. O que se faz contra a enxaqueca? Então, mais de 3 crises no mês, crises intensas, já é indicado o tratamento preventivo, ou seja, uma medicação que vai ser tomada diariamente para fazer a dor não vir. O analgésico é o maior vilão. Então, o tratamento preventivo faz a dor não chegar a vir. Então, o paciente não precisa tomar um analgésico. Então, existem medicamentos, existe o tratamento com a toxina botulínica, que é uma aplicação específica para enxaqueca, que deve ser feita por neurologista ou médico treinado, porque pega esses pontos da cabeça, região temporal, aqui na região da nuca até o trapézio. Então, não é só aqui, não é onde dói, é na cabeça toda. Esse tratamento também é preventivo e esse é indicado em enxaqueca crônica. E dá certo? A senhora tem feito? Muito certo. Dá muito certo? É um tratamento excelente, principalmente quando faz... o protocolo seriam de 3 aplicações com intervalo de 3 meses. Pelo menos essas 3 aplicações. O resultado é muito bom. Chega a 70% de melhora em frequência. Cara, é muita coisa, né? Muita Porque coisa. as pessoas sofrem muito. Agora, pelas suas pesquisas, está praticamente provado que tem não uma origem genética, mas uma tendência genética, uma influência genética na doença? Não, já foi identificado o cromossomo, o gene, é uma doença genética. É uma doença genética. É uma doença genética. A gente herda o gene, não necessariamente a gente vai ter como nosso familiar. No caso, você falou que a sua mãe tem, né? Então, você tem a herança genética, você tem a predisposição. Vai depender da sua vida, do seu modo de viver, da sua dieta, exercício, peso, tudo isso contribui para você ter mais ou menos. Então, tem pessoas que a mãe, por exemplo, tem com uma frequência e essa pessoa vai ter uma vez a cada 2 meses. Então, ela tem o gene, ela tem a predisposição, mas ela não tem com aquela frequência. Se ela não manifestou até agora, porque você não manifestou, pelo visto, Graças a Deus ainda não. Isso significa que ela pode estar livre, porque Pode. já teria se manifestado, não necessariamente. Não necessariamente. Então, ótimo. A partir de que idade isso se manifesta? Então, existem crianças com cefaleia todo dia, né? Existem crianças que têm 10 anos de idade que têm que fazer tratamento preventivo. Então, assim, pode manifestar em qualquer idade. O mais comum na mulher é na idade em que começa a menstruação. Então, o período fértil, né? Mas já aconteceu de pacientes começarem a manifestar depois da menopausa. Então, não é uma regra, mas o mais comum é o período fértil. E no menino é mais comum até na infância e depois da adolescência tende a melhorar. Então, inverte um pouquinho. Mas 10% da população tem enxaqueca. A senhora sabe, todos os médicos que vêm aqui, todos os fisioterapeutas, qualquer coisa que a gente fale, qualquer assunto de saúde, a resposta é sempre a mesma. É beber água e fazer exercício. Quer dizer, além do resto. É importante isso? Sim. O exercício libera endorfina. Ajuda a equilibrar uma série de neurotransmissores. Ajuda a perder peso. Então, existem vários estudos mostrando que o peso, o aumento do peso, ele facilita a cronificação da enxaqueca. Então, perder peso ajuda a não deixar cronificar. Alimentação regrada, principalmente não tendo muitas horas de jejum. Agora está numa moda muito do jejum intermitente, né? E isso, para quem tem enxaqueca, é péssimo. Ficar mais de 4, 5 horas sem comer é um desencadeante. Beber água é muito importante, a hidratação é muito importante para todo o funcionamento orgânico, né? E a questão do exercício entra nessa parte mais bioquímica mesmo, de você equilibrar. A endorfina é o nosso analgésico, é o que a gente precisa
para não sentir dor. Mas uma vida equilibrada não garante que você não vai ter enxaqueca, não é isso? Não garante, mas garante que você vai ter menos dor do que você teria se não tivesse essa vida equilibrada. E eu estava lendo, como é que é o nome do remédio? Peraí. Erenumab, é isso? Isso. Que remédio é esse? É uma classe nova de medicamentos biológicos que vão agir, são anticorpos contra substâncias específicas na enxaqueca. Então, na enxaqueca ocorre uma inflamação nos vasos, tanto que a cabeça fica até dolorida, né? Então, esses medicamentos, eles vêm para atingir essa substância diretamente. São os primeiros medicamentos elaborados especificamente para enxaqueca. Eles estão sendo criados para isso. E o FDA aprovou agora esse, vai lançar nos Estados Unidos, já está lançado, só que ainda acho que não está à venda, e vai lançar no Brasil possivelmente logo no início do ano. Eu estava vendo, pela pesquisa desse remédio, que era uma dose, É uma que você injeção pode subcutânea. injetar, né? É. E que custa R$2.000. É uma dose mensal Uma dose. de 2.000. Mas E é uma vale dose. um mês. Isso. 12.000 por mês para quem tem enxaqueca deve parecer barato para quem tem dinheiro, né? Mas pra quem Mas não se tem. a pessoa botar no papel o que ela gasta de dinheiro de analgésico, então se você bota aí que um Fica uma analgésico, pechincha. você gasta uns 40, 30 reais por dia de analgésico, se você botar no mês, tudo é custo-benefício, né? Sobretudo que analgésico acaba com o rim, com o estômago, com tudo, né? É isso. Estômago, principalmente, o rim, anti-inflamatório. Então, essas pessoas que têm enxaqueca crônica, elas tomam tanto remédio que se elas somarem, é claro que R$2.000 é muito dinheiro. Mas acaba barato. Isso daí é lançamento de remédio. Acaba ficando barato em pouco tempo. Isso é uma doença que atinge milhões de pessoas no mundo. Milhões de pessoas. Se você pega 10% da população brasileira, né, você tem milhões de pessoas. E a crônica são 2%, que no caso do Brasil são 4 milhões. 4 milhões de pessoas no Brasil têm enxaqueca mais de 15 vezes por mês. Então, isso é um número muito alto. Mais mulheres que homens, né? Mais mulheres que homens. Então, assim, tudo tem que ser pesado, mas é claro que é um lançamento. Possivelmente, depois o medicamento vai ter um concorrente e isso acaba barateando e possivelmente todo mundo vai ter acesso. Quando eu estava lendo e que tinha alguns conselhos para quem tem enxaqueca, tinha um que eu achei... sempre, a internet tem muita coisa de bom senso. Era assim, aprenda a conhecer os seus sintomas, aprenda a conviver com os seus sintomas, tudo assim. E aí tinha um que eu achei lindo, era mantenha um diário da enxaqueca. É isso aí. Por quê? Porque o diário, ele faz você conhecer a sua dor, quanto tempo ela dura, quais foram os gatilhos que te levaram, porque se você não escrever, você esquece. Então, naquele dia que você teve dor, o que você fez de diferente? Ficou muito tempo sem comer, teve um estresse grande, chorou, porque até alegria dá dor de cabeça em quem tem, né? Se você ficar super excitado, eufórico, você pode ter uma crise. Então, assim, o diário faz você mapear e contar quantas dores você está tendo no mês, até para você entrar numa classificação de se você é crônico ou não, até para a escolha do tratamento. O tratamento depende um pouquinho disso, né? E se as crises são mais noturnas, de madrugada, tem crise que acorda a pessoa de madrugada. A pessoa está dormindo, a crise acorda. E às vezes já aos vômitos. Então, assim, viver com uma pessoa com enxaqueca é difícil. E a própria pessoa viver com enxaqueca é muito difícil. Eu me lembro, eu tenho uma sobrinha, uma prima argentina que veio para o Brasil passar uma semana. Ela chegou aqui, ela teve uma crise de enxaqueca, ela ficou 3 dias num quarto fechado no escuro. Acaba a viagem, Acabou acaba o convívio social, ele fica muito comprometido, o casamento, a pessoa deixa de sair. E a pessoa fica muito abatida, você vê que tem um sofrimento real, dá muita pena. Muita pena. E é muita bobagem, né? Porque é uma dor de cabeça, né, gente? Pelo amor de Deus. Pois é, mas é uma dor de cabeça que passa a ser uma doença, né? É uma doença. É uma doença. Mas ela passa a vir com tanta frequência que acaba ocupando a vida da pessoa de uma forma absoluta. Acaba até, agora jogando aí pro teatro do Gabriel, acaba até matando, porque no fundo, se dá depressão, apesar de que ela era mais complicadinha do que isso, né? A gente até estava conversando, né? A Virgínia hoje, todos os estudos dizem que ela era bipolar mesmo.
Mas ela tinha crises que ela relata nos seus diários, crises de 3 meses de enxaqueca. De ficar na cama sem conseguir produzir absolutamente nada. E aí ela colocava algumas notas depois nos diários, falando que ela tinha ficado num período absolutamente em que ela não conseguia se levantar. Né? Incapaz. É isso. E era terrível. No entanto, que quando ela escreve a última carta para o Leonard, para o marido, ela fala, eu sinto que eu vou enlouquecer de novo. Tinha a Segunda Guerra chegando, obviamente, ela estava muito abalada com isso, mas, ao mesmo tempo, ela sentia que, novamente, ela ia ter uma crise de enxaqueca. E é interessante que ela, possivelmente, ela tinha aura. A aura da enxaqueca, ela vem antes da enxaqueca. E pode vir com alterações visuais que distorce a visão, dá perda do campo. Uma certa alucinação, então. Na realidade, são alterações na visão. A pessoa está consciente, mas ela está vendo tudo borrado, ela vê um rastro luminoso. Ela pode perder a visão, pode ficar com fraqueza na mão, na perna, na boca, dormência. E aquilo ali é tão grave, tão incapacitante, que muitas vezes a pessoa fica muito assustada, né? Ela tinha alucinações auditivas. Muito pesada. Mas olha só, eu queria que a gente falasse, antes de falar da Virgínia, eu queria que a gente falasse do espetáculo que eu assisti ontem. Eu gostei muito. E achei uma coisa deliciosa, Gabriel, porque quando o espetáculo começou, está muito bonito. Vocês conhecem o Teatro Poeira? Ele é um teatro pequeno, ele é um teatro feito por atores, então ele tem quase que um ar meio inglês, né? E ficou, o cenário de vocês ficou uma beleza. Sim. Porque aquela cortina que tem a coisa de organza em cima do negócio, tem um volume, tem uma dança, é coisa de balé ali, né? Isso. Aquela cortina. Aí, quando vocês começam a falar, eu vou dizer claramente o que é isso, porque eu estranhei e adorei. O sotaque paulistano de vocês dois me pareceu uma coisa extraordinariamente linda. Eu digo, gente, quase que eu fui para São Paulo, assim, sabe? Foi uma viagem, porque... É verdade que na primeira temporada de vocês a acústica não era tão boa? Sim. E que vocês, então, estão falando de uma forma que a gente compreende tudo que vocês estão dizendo? Eu acho que tem um encontro muito feliz ali, né? Tem um encontro da dramaturgia da Marina Corazza, que eu acho que ela conseguiu essa brincadeira, né, de sair de uma coisa absolutamente técnica, que seria a adaptação de uma novela, que é a novela do Henry James, e essa junção com a biografia do Henry James e da Constance Fenimore Wilson, que era uma amiga dele e que o fez escrever A Fera na Selva. E nós estreamos, reabrimos o porão do Centro Cultural São Paulo, lá em São Paulo, na Vergueiro, e realmente o espaço é um galpão imenso, onde a acústica ela é muito prejudicada, porque ele é muito grande. Então nós falamos como a gente pode se ajudar, né, para que isso fique melhor, assim, para que a voz não se perca tanto. E aí a Malu Bazan, que é a diretora do espetáculo, ela teve ideia dessas cortinas, mas também porque nós estávamos ensaiando num espaço que nós tínhamos cortinas. Teatro é isso, né? A gente vai lidando ali com o que tem, a gente vai brincando um pouco e muitas vezes isso vira cenário. Mas conta a história da peça, porque ela é muito extraordinariamente linda. Então, o Henry James, ele escreve A Fera na Selva 10 anos depois que esta amiga dele, chamada Constance Fenimore Wilson, se suicida. Também é uma das nossas suicidas da história. E eles tiveram uma amizade muito grande durante muitos anos e que era uma amizade que era um pouco incompreendida na época, porque eles não se casaram, os dois eram americanos, eles foram viver na Europa. Ela era uma mulher completamente à frente do seu tempo. Romancista também. Romancista também. A Marina coloca uma brincadeira, né, que ela fala que ela tinha uma liberdade no caminhar, e era isso, ela era uma mulher à frente do seu tempo. Depois, até analisando, ela se suicida em 1894. A Virgínia aí devia estar com seus 30 e poucos anos. Se a Constance tivesse feito a virada do século, ela teria sido uma modernista também. Ela teria sido muito mais conhecida. Mas ela estava ficando surda, ela estava tendo uma série de complicações que a estavam impedindo de escrever. E aí ela se joga em Veneza do 3º andar da casa onde ela estava.
E essa amizade entre eles foi muito incompreendida na época, porque ninguém sabia, falava, não, são amigos. Tinha uma sobrinha do Henry James, uma sobrinha dela que escrevia falando tio Henry para ele. Então, assim, tinha um jogo ali que sempre ficava muito tênue, essa linha era muito tênue entre os dois, mas nunca eles tiveram absolutamente nada. E teve uma época até que o Henry James alugou a parte de baixo desta casa que ela morava em Veneza e passou um tempo lá. Eles iam a óperas. Mas o Henry James nunca se casou. Nunca se casou. E nunca se definiu sexualmente muito claramente. Exatamente. Quem né? faz lindamente isso é o Colm Tóibin, que escreve uma biografia sobre ele chamada O Mestre, que, aliás, é um livro belíssimo. E o Colm Tóibin, ele coloca essa ambiguidade. Assim, o Henry James, ele teve uma vida muito celibata, mas, ao mesmo tempo, nesse livro, ele coloca duas paixões muito fortes. Este amigo, que é retratado, que é o Oliver Wendell Holmes, e um outro escultor, quando ele já é mais velho. Ele coloca como se ele tivesse se apaixonado. Vocês colocam essa problemática muito sutilmente na cena quando eles dois... Estão juntos quando num tem quarto. dois juntos no quarto, que tomam banho juntos. Exatamente. E tal, né? Quer dizer, na verdade, é você e Heloísa Sintra que estão em cena. Vocês são muito equilibrados como figuras, são muito bonitos os dois. Tem coisas muito extraordinariamente cênicas, como essa coisa desses panos. E o uso da água, que fica muito bonito. E aí vocês conseguem escrever não. Vocês conseguem agir em 3 níveis, que são... Henry James e Constance, John Marcher e May Bartram, que são os personagens da Fera na Selva, e o ator e a atriz. Porque tem essas 3 camadas, porque eu e a Elo, nós somos amigos há 20 anos. Nós nos formamos juntos no Célia Helena, em São Paulo, e aí nós tivemos uma companhia juntos, e desde então, assim, a Elo saiu da companhia Elevador há mais ou menos 10 anos, e eu saí faz 4 anos. Então, assim, essa amizade entre nós também constrói esta camada que tem muito a ver com o Henry e a Constance, que eles eram realmente uma profunda amizade. E durante os ensaios a gente foi descobrindo isso. Esse espetáculo só acontece na sua profundidade, a gente diz, porque nós somos amigos há 20 anos, porque nós conhecemos um ao outro, né? Eu lembro que a primeira vez quando chegou o texto, tem uma frase que eu adoro, que a Marina colocou, que é: você consegue enxergar para além, pelas frestas das máscaras. Nós envelheceremos juntos. Tem frases lindas. Tem um trechinho, não tem, Emília? Mostra pra gente. Ou desse ou do outro espetáculo. Mostra aí, a gente vê. E fingi que ia coçar a minha coxa só para olhar o Percival. Ele estava lá, sentado entre os meninos menores. Respirava pesadamente através do seu nariz reto. Seus olhos azuis e bizarramente inexpressivos fitavam de maneira pagã o pilar à frente. Ele não ouvia nada, ele não falava nada, ele definitivamente não estava entre nós. Então, subitamente, ele tocou a sua nuca. Ai, um gesto assim pode nos deixar irremediavelmente apaixonados pelo resto da vida. Baixou sobre mim aquele súbito sentimento de adoração que triunfa sobre o caos. Então, esse é o espetáculo da Virginia Woolf. Esse é o espetáculo da Virginia. Então tá. A gente pode ver vocês ainda no espetáculo Aproximando. De A Fera na Selva até domingo. Hoje e amanhã às 21 horas e domingo às 19. No teatro? No Teatro Poeira. Na rua? Na rua São João Batista. Foi uma provocação, porque eu não sabia. E as Ondas ou uma Autópsia, nós ficaremos de quinta a domingo da semana que vem. Quinta, sexta e sábado às 21, domingo às 19 também. Só 4 apresentações. E você me fez comprar a novela do Henry James. Por causa disso. Gente, vamos ao intervalo, rapidinho.
Então, estamos de volta. Camila, que temos? Várias perguntas, dúvidas sobre enxaqueca. A Ana Caçães, ela bota: eu tenho enxaqueca, sofri no trabalho. Era considerada chata, não suportava cheiro de perfume e há 4 anos tive o diagnóstico com fibromialgia. Gostaria de saber se tem a ver. Enxaqueca é uma doença, fibromialgia é outra doença. São 2 doenças que podem acontecer numa mesma pessoa e geralmente quem tem enxaqueca tem maior predisposição. Mas é importante as pessoas entenderem que crise de enxaqueca dá fobia à luz, a pessoa não consegue ser produtiva, ela não consegue ter concentração, está com dor. Então, esse é o grande problema, né? Acaba faltando o trabalho ou quando vai ao trabalho não consegue render. E é pela doença mesmo. Então, tem que ser respeitada porque é uma doença. Tem uma outra pergunta da Karina Trota perguntando, pedindo para falar sobre cefaleia em salvas. A cefaleia em salvas é um outro tipo de dor de cabeça. É uma dor de cabeça bem diferente da enxaqueca, o tratamento é totalmente diferente. É considerada a pior dor que existe. Opa! É uma dor que vem de um lado só, geralmente é no olho, a pálpebra cai, lacrimeja, a narina escorre, o olho fica muito vermelho, é absolutamente incapacitante, dura em torno de 2 horas, mas ela pode vir até 8 vezes no mesmo dia. E é chamada em salvas porque o paciente ele fica algum tempo com a dor, digamos 1 mês, 2 meses, ela some 1 ano, depois ela volta de novo. Então ela tem um reloginho dela em que a pessoa tem aquilo com a frequência e é absolutamente incapacitante. Muito pesada a dor, né? Vamos lá conversar um pouquinho sobre quadrilha, porque ninguém que tem enxaqueca pode dançar quadrilha, né, Douglas? Falar de coisa feliz, né? Ou então trazer a quadrilha para remediar essas dores. É verdade, é verdade. Maravilha. Ser Olha feliz. só, nós estamos com uma repórter, Carol Ribeiro, minha queridíssima, lá em Caruaru. E aí, Carol? Alô, galera do Sem Censura, a equipe da TV Brasil está aqui em Caruaru, a capital do forró, para conferir o maior São João do mundo. A festa começou no início de junho e vai até dia 1º de julho. Devem passar por aqui mais de 2,5 milhões de pessoas. E a gente veio conferir as atrações musicais aqui do palco do Espaço Luiz Gonzaga. Os melhores shows a gente vai trazer para você na nossa faixa especial. Fica com a gente, TV Brasil, no País dos Arraiás. Isso, Carolzinha, fique aí, aproveitando. Adoro essa menina. Vamos lá. E aqui no Rio, o que a gente tem? Quadrilha também, né? Tem que ter festa junina. O Brasil inteiro gosta dessa festa. E nós da Quadrilha Gonzagão, fazemos essa brincadeira de São João lá na Feira de São Cristóvão. Quantas vezes vocês fazem isso? Olha, nós dançamos agora nesse período junino, junho inteiro, julho inteiro e até um pouquinho de agosto, que é mês do folclore, às sextas e sábados, às 8 e 9 da noite, e aos domingos, um pouquinho mais cedo, 2 e 3 da tarde. Tem quadrilha lá os finais de semana inteiro. Quer dizer, tem que ir para lá e ver. E aí tem muitas quadrilhas ou é basicamente a tua que se apresenta? Não, várias quadrilhas do Rio de Janeiro. Eu acho que estão agendadas já lá com o pessoal da organização da feira, dos barraqueiros, mais de 60 quadrilhas para esse São João. Caramba! E tem concurso, né? Isso. Lá especificamente não acontece um concurso, são apresentações. Mas os concursos, a qual a Gonzagão também participa, são espalhados pelo Rio todo e nacionalmente. Caruaru é um desses celeiros, Campina Grande. Nós tivemos no ano passado no Arraiá Brasil, que aconteceu em Brasília. Escolheu a melhor quadrilha do Brasil. Mas vocês estão tão bem vestidos e toda a quadrilha é toda caprichada, essa roupa, por causa do concurso, não é? É, isso mesmo. A gente não pode perder as tradições, as peculiaridades do figurino, que é um figurino artesanal, que é algo feito à mão e por todos os dançarinos, mas tem um tema específico, desenvolve uma história e quase um enredo carnavalesco, sem sair do ciclo junino. Olha só, Douglas, como é que começou essa tua mania de quadrilha? Você é carnavalesco, torcedor do Brasil, ou não? Foi só quadrilha a vida inteira? Nossa! Bate bola? Então, eu viajo por um pouco de tudo. Vou como a nossa Clara falou, que é a vida dela, né? Absorveu N culturas. Eu sou aluno da UFRJ, do curso de Teoria da Dança, mas esse mundo de quadrilha me apareceu aos 14 anos, como minha mãe me obrigou a ir dançar para tomar conta da minha irmã. Eu não gostava de quadrilha, de dançar.
Então, ela falou, Douglas, tem que ir para tomar conta da sua irmã. Só que eu me apaixonei de cara. Quando a gente entra, quando a gente vai fazer parte, acho que isso acontece na escola e em todas essas quadrilhas, sejam profissionais ou não, no bairro, na paróquia, é apaixonante. O São João é apaixonante. Por causa da música? Sim, a música, as tradições, a comida pega todo mundo. Quem não gosta de uma comida vinda do milho, né, derivado, porque a festa é uma comemoração da boa colheita, tudo tem relação a isso, os santos do ciclo junino. Agora, explica para mim qual é a relação, porque tem vários termos em francês. Qual é a relação da quadrilha com a França? Então, a quadrilha, ela é uma dança da corte. Tá. As danças palacianas, e isso veio com a família real para o Brasil. E aqui, o brasileiro sempre tem que fazer do seu jeito, né? Ele pegou essas danças, minueto, danças europeias, e transformou na sua dança. Então, os passos, o élevé, traversée de casais, que tem esse sotaque afrancesado, Anarrié, né? O Anarrié. O brasileiro pegou para si e fez, transformou nos passos de quadrilha. E esses personagens? O padre, o delegado, o noivo? Porque a festa da quadrilha, ela é uma comemoração da boa colheita e uma festa do casamento. Todo mundo nos arraiais, nos interiores, nas festas populares de arraial, né, das pequenas cidades, se vestem com a sua melhor roupa para um casamento. Vão para a festa do arraial, para a quadrilha ou para o São João. É o período, seria o Natal do nordestino ou de quem gosta das festas de São Eu nunca João. gostei muito daquela história que eles têm mania de fazer dente preto, como se fosse uma coisa mais, assim, pobre e ignorante. Eu gosto da coisa toda enfeitada mesmo. É isso meio que... o Jeca, eu acho que deve ter sido alguém que foi ao extremo, porque não é isso. Às vezes o nordestino ou o morador do interior pode ter a falta de um dente. Não, tudo bem, mas ele põe a sua melhor roupa. Roupa. Por mais que a minha melhor roupa tenha um remendo, mas é a minha melhor roupa. Eu estou orgulhoso e estou feliz de estar naquele momento por causa disso. Agora, toda quadrilha tem que ter o noivo, agarra o noivo, prende o noivo tem cadeia, tem delegado. Então, aí agora, com esse momento dos campeonatos, as quadrilhas desenvolveram historinhas, que são os temas, para serem avaliados nesses campeonatos. E aí, umas levam para essa vertente, né, de que o noivo não quer casar. E aí, como a nossa história vai falar de fé, a gente tem N religiões e caminhos que a gente não cria distinção nenhuma, qualquer que seja a sua, vai se identificar dentro da quadrilha. Nós não trouxemos a noiva para não mostrar a noiva para o noivo antes do casamento. Olha só, é verdade que a tua história pessoal se mistura com isso? Você conheceu tua mulher lá, o filho foi também, né? Foi essa história de quadrilha. É isso mesmo. Como é que foi? A minha esposa, na época, 1995, ela era a sinhazinha da quadrilha e eu fui meio que dançando obrigado. Quando eu escutei Elba Ramalho e ela interpretando, que ela fazia dublagem na sua entrada na quadrilha, me apaixonei de cara. E já são 23 anos que a gente está junto, e esse, João Carlos, é nosso filho que dançou na barriga dela em 2000 e nasceu em 2001. Que legal. E você gosta, igualzinho que eles gostam, por quê? Porque eu acho que, como eu cresci com isso e eu fui me apaixonando pela música, por tudo, a dança é maravilhosa, a gente cresceu ouvindo todos os tipos de música e é maravilhoso. Eu me apaixonei de cara, assim. Que lindo. Em São Paulo tem quadrilha? Tem. É uma coisa que tem no Brasil inteiro, Douglas? Sim, hoje a gente tem 21 estados representados dentro da Confebrac, a Confederação Brasileira de Quadrilhas. Então, nós somos 21 mais o DF. Então, sobram só 4 ou 5 estados que não têm oficialmente um campeonato. Na região de Santos, a gente conhece aqui algumas quadrilhas que fazem esse intercâmbio. Em 2016, a Gonzagão foi a Belém do Pará disputar o concurso nacional, ano passado em Brasília, e a gente encontra quadrilhas do Brasil todo. No interior é muito forte. No interior de São Paulo é muito forte. Em São Paulo, em alguns bairros, você tem quermesses ainda que tem essa tradição da quadrilha. No Nordeste inteiro, quer dizer, se você viaja no Nordeste nessa época do ano, você vê 50 milhões de fogueiras na rua, não sei o quê. E as quadrilhas de lá são extraordinariamente maravilhosas?
São. Nossos exemplos. São melhores, mesmo ou não? Eu acho que eles têm mais vivência, mais tempo de história, mais... É mais deles, é? Eu acho que eles se apoderaram muito mais. A gente, aqui especificamente na Feira de São Cristóvão, é um pouquinho dos 9 estados nordestinos, né? Então a gente tem dentro da nossa quadrilha influência das quadrilhas paraibanas, eu posso citar a Moleca Sem Vergonha, influência das quadrilhas pernambucanas, a Raio de Sol é uma outra que já fez até um tour pelo mundo inteiro. Então quadrilhas nordestinas são influências para o Brasil todo, para o Rio, para São Paulo, para Goiás, que está ficando com um movimento muito forte. Tua quadrilha, por exemplo, tem quantos integrantes? Nós somos 64 dançarinos. Que é a média, mais ou menos, por aí? Olha, a média Brasil chega, Nordeste, 60, 70 casais, 140 pessoas. Caramba, é Rio, muita coisa. A média Rio é entre 20 e 25 casais. A gente tem um pouquinho mais porque a gente trabalha já há muito tempo e 10 anos está fazendo a Gonzagão esse ano. Como é que vocês escolhem? É uma música só para cada quadrilha ou tem um repertório de músicas? Sim. Tem músicas compostas para isso? Tem. Agora tem composições por causa desses temas. Tudo tem que ter relação de letra e melodia com o ciclo junino ou com as ações do ciclo junino. Mas a gente também usa músicas de Luiz Gonzaga, Dominguinhos, Elba Ramalho, Alcimar Monteiro é um grande cantor que fez um CD específico para a quadrilha junina. Hoje em dia a gente tem a Lucy Alves, que é dessa nova geração de cantores nordestinos. Ela é incrível, maravilhosa. E ela canta, fez uma música exclusiva, claro, para o São João do Brasil todo, mas as quadrilhas estão super se deliciando com essa música que ela fez. Você, qual é o seu papel? Eu sou o marcador. Chama-se marcador. Isso, marcador da quadrilha. E você é fundamental, porque é você, na verdade, que comanda, todo mundo te obedece. Dentro do arraiá, sim. Mas a gente começa a ensaiar assim que acaba o carnaval. Março, abril e maio, 90 dias muito intensos, com os finais de semana a gente se encontrando sempre. E aí, esses tais comandos que a gente acaba dando dentro do arraiá, eles já foram combinados nos ensaios. Tá bom. Então é tudo combinado, manda nada. Tá bom, então. Douglas, chama o teu pessoal, vamos ver. Nossa, vamos trazer a Gonzagão pra cá? Vamos trazer. Vamos transformar o Olha, esse Gonzagão vai ser um pouco Gonzaguinha. Olha só. Deixa eu só aproveitar aqui um pedacinho aqui, ó. Não, tá ótimo aqui. Eu fico aqui só para me despedir de vocês todos, que a gente volta na segunda-feira às 5h30. Mas agradecer a presença da Clara com o Danilo, do Douglas com o Zé Paulo? João Carlos, da Maria Eduarda, do Gabriel. Camila, a gente vai junto pro Facebook, então. Vamos sim. E a gente vai ficar agora com a quadrilha do Gonzagão. Nossa, deixa eu me preparar aqui, colocar meu chapéu característico de palha e de São João e vamos dançar quadrilha? Vamos embora, 24 é São João. A minha flor desabrochou, do meu casulo a borboleta voou. Estrela que brilha, segura no meu braço, vamos pra quadrilha. Estrela que brilha, segura no meu braço, vamos pra quadrilha. Anaie, Alavantu, olha a chuva, choveu, passou. Os ciganos cantam pra lua e a noiva canta para o seu amor. Vamos dançar! No chiado é o chinelo no Arrepia, quadrilha! Vou me jogar nos teus braços, vou te dar meu coração, que nem Maria Bonita nos braços de Lampião. É chachado no chiado, é o chinelo no chão, é o solo no solado, é fogo de São João. Grande vou me jogar nos teus braços, vou te dar meu coração, que nem Maria Bonita nos braços de Lampião. A minha flor desabrochou, do meu casulo a borboleta voou. Estrela que brilha, segura no meu braço, vamos pra quadrilha. Estrela que brilha, segura no meu braço, vamos pra quadrilha. Anaie, Alavantu, olha a chuva, choveu, passou. Os ciganos cantam pra lua e a noiva canta para o seu amor. É chachado no chiado, é o chinelo no chão, é o solo no solado, é fogo de São João. Vou me jogar nos teus braços, vou te dar meu coração, que nem Maria Bonita nos braços de Lampião.
muito bom, muito bom. Lindo, 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 lindo. Muito bom. Quanto tempo dura a música em geral? É coisa de 10 minutos que vocês ficam dançando feito uns loucos assim? Cara, vai todo mundo exausto, né? De 25 a 30 minutos. Caramba. Tem estados que tem 25 minutos, o Rio é até Parabéns. 30 minutos. Canta aí. Então, Camila, onde estamos? Nós estamos ao vivo no Facebook para mais uns 10 minutinhos, 15 minutinhos. E tem um comentário aqui do Fabrício Amador, ele pergunta, na quadrilha terá casamento na roça, forró universitário, prisão junina? E ele diz que os pais dele casaram na igreja em junho, período de festa junina, véspera de São Pedro, e já tem mais de 50 anos que eles são casados. Ó. Então, Deu sorte. quem dá sorte, gente, querendo casar, ter um casamento longo, junho é um bom mês. E aí, nos principais festas de São João do Brasil inteiro, acontecem os casamentos coletivos. Tá legal. Santo Antônio é um padroeiro, um dos santos do ciclo junino, e ele é o santo casamenteiro. Acho que isso tem relação, ó. Pois é. E aí tem um comentário aqui pro Gabriel dizendo que ele adorou o seu trabalho. Ele gostaria de saber se você tem algum parentesco com o Lobão. Ele disse que tinha parecido. É do Eleudo de Brasília. Não tenho nenhum parentesco com o Lobão. Nem Mas físico, nem biológico. De fisionomia tem os traços, sim. Então, e aí tem mais perguntas sobre enxaqueca, né? E, na verdade, a Karina Trota, ela se identificou com as características da cefaleia em salvas e ela diz que ela tem isso de quinzenalmente ou mensalmente. Ela pergunta qual é o tratamento, como prevenir. Pois é, primeiro tem que ter certeza desse diagnóstico, né? É importante saber que existem mais de 300 tipos de dores de cabeça. Caramba. Então, enxaqueca é um, cefaleia em salvas é outro, pode ter cefaleia do tipo tensional, cefaleia por uma sinusite, cefaleia... Então, são muitos tipos de cefaleias. Então, a gente primeiro tem que ter certeza, porque algumas se parecem com as outras. Isso, o diagnóstico é clínico, não precisa de muito exame, não. É só um bom médico, uma boa história, colher, examinar e ter certeza. O tratamento é preventivo também. Assim que começa o período da salva, começa a tomar uma medicação, vai durar aquele tempo e depois a gente tira o remédio e a dor vai embora, ela fica um tempo sem vir. Aí depois, quando ela voltar, o tratamento recomeça. Mas existem vários tratamentos e um deles é o oxigênio. No caso dessa dor... O oxigênio, quando é inalado na crise, a dor passa. Então, Caramba. É menos um remédio, né? Quando é possível tratar com oxigênio, mas é só para cefaleia em salvas. Tá. A Cátia Ribeiro, ela disse que ela é de Caruaru, mas ela veio falar da enxaqueca. Ela disse que ela tem enxaqueca com vômitos por volta de 12 horas. Ela disse que ela ficou animada com a chegada dessa medicação injetável. Eu pedi para falar um pouquinho mais. Essa medicação, ela veio para... na minha opinião, revolucionar esses tratamentos, porque nós pegamos carona com medicamentos para outras doenças, né? Medicamentos que são usados para pressão, para depressão, são medicamentos que são usados para essas doenças e que se comprovou que tem efeito na enxaqueca, mas não foram estudados especificamente para enxaqueca. Então, essa é a primeira medicação que foi estudada especificamente. Então, o percentual de efeito colateral é menor, porque muitos medicamentos para enxaqueca ainda provocam efeitos colaterais. Então, é uma grande possibilidade aí de tratamento mesmo. Fora que é uma injeção por mês subcutânea, que a própria pessoa vai se aplicar. Então, não vai ficar tomando remédio todo dia. Mas quanto tempo dura o tratamento? Em torno de 2 a 3 anos, depende da enxaqueca, mas o tratamento médio de um paciente com enxaqueca crônica em torno de 2 anos. Num paciente com uma enxaqueca com menos frequência, 1 ano e meio, por aí. A gente começa o medicamento, estabiliza, faz aquele cérebro parar de disparar a dor, depois a gente vai tentando tirar o remédio. E muitos pacientes ficam ótimos depois sem remédio. Que bom. A Rayane Soares, ela disse que teve crise de enxaqueca, é horrível. Na família dela, até hoje, ela é chamada de mal-humorada, chata, devido à enxaqueca, e que ela passa muito mal. E ela disse que agora é pior ainda porque ela está grávida. Aí grávida é um problema porque não pode tomar remédio, né? Nem analgésico e nem fazer nenhum tipo de tratamento preventivo. O botox ela poderia fazer? Grávida não. Poderia fazer antes de engravidar, Tá. mas grávida não.
Então, assim, existem as medidas não medicamentosas, né? Aí, relaxamento, tudo para melhorar a ansiedade, a contração muscular, a questão do controle alimentar, exercício. E durante a crise, medidas gerais que ajudam, por exemplo, compressa fria, porque o vaso está dilatado, a cabeça fica quente. Compressa fria, da vovó, o escalda-pé, escalda-mão, esquenta a mão e o pé, a tendência é melhorar um pouco essa dilatação aqui. Então, tudo tem um sentido, né? A batata, ela tem um sentido porque ela é gelada. Então, essas medidas que a gente vai levando. A tendência é, na gravidez, até melhorar um pouco. Não é piorar, mas tem mulheres que pioram. Entendi. Uma última pergunta, do Maurício Antunes. Tenho dor de cabeça por causa do café. É uma doença? Na realidade, a cafeína em excesso é um grande problema na enxaqueca. Porque a cafeína tem uma ação analgésica. Então, se você toma muitos cafés por dia, tem gente que toma até 8, 9 cafés por dia, o dia que não toma, a dor vem. Então, o excesso de cafeína, não está proibido o café, está proibido o excesso. A enxaqueca é uma doença que não pode ter excesso. Tá certo. Os excessos, eles fazem a dor vir. Gente, toda a minha solidariedade à dor. Pois é. Vamos terminar o programa ouvindo a Clara? Acho uma ótima ideia. Clarinha, vai lá? Vou lá. Queria agradecer de novo vocês, foi maravilhoso, tudo, magnífico. O nível de qualidade aqui estava altíssimo hoje. Da próxima vez eu quero dançar a quadrilha. Isso, Olha, tá contratado. Será um prazer para nós. Vamos fazer uma quadrilha da sem EBC? censura. Da Será EBC. que dá nisso? Gente, muito obrigada. Até segunda-feira. Vamos ouvir Clara Gurjão e Danilo. Vamos lá. Se você for, vou te esperar. Vou te esperar, vou te esperar, vou te esperar, até que o outono roube as cores e a alegria do verão, até que o tempo tome conta do meu coração. Não vai haver intempéries que me afastem de você, ai de você, que me afastem de você, ai de você, que me afastem de você. Eu vou mover mundos e fundos pra fazer você feliz. Longe ou perto, o amor é quem me diz. Voa pra longe, mas volte para mim. Voa pra longe, mas volte para mim. Volte pros meus braços e que, como nos velhos tempos, você me encha de carinhos e de beijinhos, meu amor. Se você for, vou te esperar, 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 vou te esperar. Obrigada.